Olá pessoal, então vamos começar um pouquinho sobre a correção das operações de matriz. Então, o primeiro passo, nós começarmos a próxima aula, vamos compreender o que foi feito na aula anterior e darmos sequência, ok? Bom, a questão número 1 falava fazer uma matriz de ordem AIJ, de ordem 3, em que cada AIJ é o valor de I ao quadrado mais o J ao quadrado. Então, primeiramente, se a matriz é de ordem 3, isso indica que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, essa matriz A vai ser uma matriz que possui 3 linhas e 3 colunas. Então, como eu não tenho a princípio os elementos dela, eu vou pôr de forma teórica. Então, eu vou ter o elemento da primeira linha e primeira coluna, o elemento da primeira linha e segunda coluna, o elemento da primeira linha e terceira coluna, e isso continua até que eu chegue ao elemento que está na terceira linha e terceira coluna. Então, eu preciso descobrir o valor desses 9 elementos aí. Na questão, foi passado uma lei de formação. Qual que é a lei de formação? Que cada um deles vale o valor de I ao quadrado mais J ao quadrado. Então, em cada um desses elementos, eu vou ter que aplicar essa lei de formação. Tá? Então, vamos lá para o rascunho aqui ao lado. Bom, como que vai ser então o A11? O A11 vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar 1 mais 1, ou seja, 2. Então, no lugar do A11, nós vamos ter o número 2. O que eu vou ter no lugar do A12? O A12, eu vou ter I ao quadrado mais o J ao quadrado, vai dar 1 mais 4, que é 5. O que eu vou ter no lugar do A13? Eu vou ter o I ao quadrado mais o J ao quadrado. Isso vai ser igual a 1 mais 9, que vai dar 10. E o mesmo se repete para a segunda linha e também para a terceira linha. Então, na segunda linha, o A21 vai ser igual ao I ao quadrado mais o J ao quadrado. São 4 mais 1 dá 5. Tá? E esses cálculos são simples, eu posso fazer de cabeça. Então, vou ter um A22 vai ser 4 mais 4, que vai dar 8. O A23 vai ser 4 mais 9, que vai ser igual a 13. No A31 são 9 mais 1, que vai dar 10. No A32 são 9 mais 4, que vai dar 13. E no A33 são 9 mais 9, que vai dar 18. Então, nesse caso, a matriz A é uma matriz de ordem 3 e é composta pelos elementos 2, 5, 10, 5, 8, 13, 10, 13 e 18. Então, quando não tem a matriz e tem a lei de formação, primeiramente, deixo ela na forma teórica. Pela lei de formação, calculo cada elemento necessário e depois faço a substituição, tá bom? O mesmo vale para a matriz, na questão 3, matriz de ordem A, de ordem 4 por 2. Então, primeiramente, se ela é de ordem 4 por 2, vamos montar essa matriz aí. Então, a matriz A, ela vai ter 4 linhas e 2 colunas. Então, elemento 1, 1, elemento 1, 2, o elemento da linha 2, coluna 1, o elemento da linha 2, coluna 2, o elemento da linha 3, coluna 1, o elemento da linha 3, coluna 2, o último, o elemento da linha 4, coluna 1 e o elemento da linha 4, coluna 2. Tá? Então, esses são os elementos da minha matriz A. Vou finalizar melhor aqui embaixo, tá bom? A lei de formação dela é dividida em duas partes. Atente ali, ó. Caso I seja menor ou igual a J, vale a soma do I e J. E caso o I ele seja maior do que o J, vale a diferença desse I e J. Tá? Então, a lei de formação ela é particionada nessas duas relações aí, tá bom? Então, vamos tentar desenvolver aqui. O 1, 1. O elemento 1, 1, ele se encaixa na primeira relação, que é o I igual, menor ou igual ao J. Nesse caso é igual. Então, vou ter 1 mais 1, que vai dar 2.
A matriz A igual, primeiro é 2. O 2, 1, ó, o I é 2 e o J é 1. Então ele é menor. O I é 2 e o J é 1. Nesse caso se encaixa na segunda relação, que é o I menor do que o J. O I menos J que vai ser 2 menos 1, 1. Na outra linha nós temos o A. Opa, eu inverti aqui. O 2, 1 era de baixo. Deixa eu aproveitar o resultado dele ali e vamos passar para cá. O 2, 1 deu 1, certo? Vamos aproveitar e fazer o 3, 1. A3, 1. O I ele é maior que o J, então também vale a diferença. Então 3 menos 1 vai dar 2. E o A4, 1. Como o nosso I também é maior que o J, também vale a diferença. 4 menos 1, nós temos o 3. Calculando agora o A1, 2. O A1, deixa eu mudar a cor para ficar mais claro. O A1, 2, o I é 1, o J é 2. Então o J ele é maior, que vale a soma. 1 mais 2 vai ser 3. O A2, 2, como são iguais, que vale a soma também. Então 2 mais 2 vai dar 4. O A3, 2, o I também é maior, então também vale a soma. Nesse caso, 3 mais 2 vai ser 5. E por último, o A4, 2, como o I também é maior, vale a pena a relação aqui da soma. Então 4 mais 2 vai ser igual a 6. Então nossa matriz A tem elementos 2, 3, 1, 4, 2 e 5 e 3 e 6. Na questão 4, nós temos para determinar o valor de x e y, sabendo que a primeira matriz é igual à segunda. Então, nós temos uma igualdade de matrizes. Quando que duas matrizes são iguais? Quando elas têm o mesmo elemento. Então, tanto na matriz que está antes do igual, que tem duas linhas e uma coluna, a matriz após igual também tem duas linhas e uma coluna. Dessa forma, o que eu vou ter de igual aqui? Que o 2x mais 3y, que é o primeiro aqui, tem que ser igual ao primeiro, ou seja, tem que ser igual a 7. E ao mesmo tempo que o 3x menos y tem que ser igual ao 16. Então, dessa forma nós passamos de matrizes para um sistema com duas variáveis, duas equações. Nesse sistema, está mais fácil isolar a variável y da segunda equação. Então, se eu isolar ela, eu vou ter o quê? Que 3x menos o 16 é igual ao mais y. Se eu isolei na segunda, vou trocar lá na primeira. Então, no lugar do y, vou colocar o 3x menos 16 e o resto vou copiar e vou resolver ali. Então vai ser 2x mais 3 vezes o y, que é igual ao 7. Eliminando parênteses, nós temos o quê? 2x, bom, 3 vezes 3x vai dar 9x, 3 vezes o menos 16 dá menos 48, isso é igual a 7. Continuando, 2x mais 9x são 11x, que é igual a 7 mais o 48. 11x vale 55, dividido por 11, simplificando, o x vai dar o valor de 5. Bom, se eu descobrir que o x é 5, eu já posso voltar lá na outra e concluir. Então, no lugar do x, eu vou utilizar o 5. Então, o que nós vamos ter? Vai ser 3 vezes o 5, menos 16, que é o valor do y. 3 vezes 5 são 15, então 15 menos 16 é o valor do y. Nesse caso, menos 1 é o valor do y. O que a questão pede? Para determinar o valor de x e y. Então, x vale 5 e o y vale menos 1. Tá bom? Esse mesmo conceito vai ser utilizado na questão seguinte. Ó. Foi dada uma matriz A e B, de ordem 3×3 cada uma delas. Pede para calcular o valor de x, y e z, sabendo que B é igual ao valor de A transposto. Bom, então vou tentar organizar para comparar. Então, se B é igual a transposto, o que é o B? O B ele é 0x4
menos 6, 3, 8, 5, 1 e o Z. E isso vai ser igual ao A transposto. O que é o A transposto? É o A trocando linha e coluna. Então, nós vamos ter o quê? O A transposto vai ser 0, raiz de 2 e 4, ou seja, a primeira linha passou a ser a primeira coluna. Segunda linha, menos 6, 3 e o Y. Terceira coluna vai ser formada por 5, por 1 e pelo 2. Agora em diante é só comparar. Tá? O que eu vou ter que comparar aqui então? Bom, onde está o X? O X está na segunda linha e primeira coluna. Logo, ele vai ser igual ao valor da segunda linha e per coluna. Portanto, X vale simplesmente raiz de 2. Onde está o Z? O Z está na terceira linha, terceira coluna. Ele vai ser igual ao valor que está na terceira linha e terceira coluna. Portanto, esse Z ele vale 2. Onde que está o valor do Y? O Y está aqui, ó. Terceira linha, segunda coluna. Ele vai ser igual ao valor que está na terceira linha e segunda coluna. Ou seja, o Y, nesse caso, ele vale 8. Então, comparar duas matrizes é somente identificar os elementos. As matrizes possuem os mesmos elementos. Tá? Próxima questão. A próxima questão foi dar as matrizes A, B e C e pede algumas operações. Bom, a operação de adição e subtração só é válida se as matrizes possuem a mesma ordem, já que ela é feita cada elemento com o seu correspondente, tá bom? Então vamos resolver agora, para título de exemplo, fazer essa letra B. Na letra B está assim, A menos o B transposto menos o C. Então o que é a matriz A? 2, 1, menos 3 e 4. Menos. O que é o B transposto? É o B trocado linha e coluna. Então vai ficar 0, menos 1, 2 e 5. Menos a C, que é 3, 0, 6 e 1. Daqui em diante é continha, tá? O básico ali. Então eu vou ter o quê? O 2, que é o primeiro, vai operar com o primeiro, que vai operar com o primeiro. Então, 2 menos 0 são 2, menos 3 vai dar menos 1. Próximo. O 1, que é o da primeira linha e segunda coluna, vai operar com esse, que está na primeira linha e segunda coluna, que vai operar com esse, que também está na primeira linha e segunda coluna. Então, 1 menos o 2 dá menos 1, menos 1 menos 0 dá menos 1. Próximo. Vai aparecer. Isso aqui fica melhor. Segunda linha, primeira coluna, com segunda linha, primeira coluna, com segunda linha, primeira coluna. Então, menos 3 menos o menos 1, bom, menos vezes menos vai ficar mais. Então, menos 3 mais 1 são menos 2. Menos 2 menos 6 vai dar menos 8. E por último, 4 menos 5 dá menos 1. Menos o 1 vai dar menos o 2. Então, a matriz A menos a B transposta menos a C é igual a esse resultado aqui. A matriz A mais B é mais simples, não vamos corrigir assim não, tá bom? Próxima questão da correção. Foi dado as matrizes A e B e pede para determinar o número x, de forma que 3x menos 2a mais b tem que ser igual a 0. Bom, essa questão ela pode ser feita de diversas formas. Uma delas é a seguinte: eu tenho que isolar o x, certo? Então vamos pensar assim. A matriz x ela vai ser o quê? Vai ser 3x, que é igual. Se eu passar o 2a para lá, vai ficar mais 2a. Se eu passar o b para lá, vai ficar menos o b. Então aqui eu vou ter uma matriz que é 2a menos b. Bom, essa matriz x está multiplicada por 3. Se o 3 é dividir, então eu vou ter o x, que ele vai ser 1/3, ou seja, uma divisão por 3, do resultado da matriz 2a menos b. Então, o primeiro passo, tem que descobrir qual que é a matriz 2a menos b, e depois multiplicar por 1/3. Tá? Vamos fazer isso aqui ao lado. Matriz 2a menos b. O que ela vai ser? Qual que é a matriz 2a? É a matriz A multiplicada por 2. Então, eu vou ter 6,
4, menos 2, 0, menos o 10 e 8. Menos a B, que é 4 menos 2, 0, menos 3, 1 e menos 1. Fazendo as continhas, vai dar o quê? 6 menos 4 são 2. 4 menos o menos 2 vai ficar 4 mais 2 são 6. Menos 2 menos 0 dá menos 2. 0 menos o menos 3 vai ficar mais 3. Menos 10 menos 1 vai dar menos 11. E 8 menos o menos 1 vai dar 9. Então, nós temos aqui que a matriz X ela é 1/3 da matriz 2, 6, menos 2, 3, menos 11 e 9. Tá. Multiplicar por 1/3 é a mesma coisa que eu pegar isso aí e dividir por 3, tá? Então, o que vai dar nesse caso? A matriz X ela vai ser igual 2 dividido por 3, não dá exato. 6 dividido por 3 são 2. Menos 2 dividido por 3, também não dá exato. 3 dividido por 3 é 1. Menos 11 dividido por 3. E 9 dividido por 3, que são 3. Tá bom? Bem simplesinho. A próxima questão falava da multiplicação de matrizes. Então, para começar a multiplicar matrizes, eu tenho que lembrar da seguinte situação. Se eu tenho uma matriz A que vai multiplicar uma matriz B, a matriz A tem uma quantidade de linhas e colunas. A matriz B também tem uma quantidade de linhas e colunas. Somente vai ser possível a multiplicação das duas se a quantidade de colunas da primeira for igual à quantidade de linhas da segunda. Tá? Se esses valores forem iguais, existe a multiplicação. Tá? E o resultado, aqui vamos, linha de A, coluna de A, linha de B, coluna de B. E o resultado da A por B vai ter quantidade de linhas da A e colunas da B, que são exatamente os que estão sobrando aqui. Caso sejam diferentes, não tem essa multiplicação. Então, o primeiro passo que a gente tem que pensar é verificar se existe ou não existe multiplicação. Tá? Nesse caso, a primeira matriz ela é de ordem 2 por 2. A segunda matriz é de ordem 2 linhas e uma coluna, ou seja, os dois no meio são iguais, então existe a multiplicação. Tá bom? Bom, quando nós vamos multiplicar sempre linha por coluna, existem alguns macetes para facilitar. Então, vamos fazer uma resolução usando um desses macetes aí. O macete é o seguinte, a primeira matriz eu vou posicionar ela um pouquinho mais para baixo. Então, aqui eu vou ter lá 5, menos 3, menos 1 e 4, que multiplica a segunda, que é o 3 e menos 2. A multiplicação, como foi falado, ela funciona o quê? É linha por coluna. Então, vou ter primeiro vezes o primeiro, 5 vezes 3, somado com segundo vezes segundo. Menos 3 vezes o menos 2. Feito todos os possíveis para a primeira linha, eu vou repetir o processo com a segunda. Então, nós temos menos 1 vezes o 3, somado com 4 vezes o menos 2. Então, nesse caso, o valor de cima vai ser igual a quê? São 15 mais 6, 21. O valor de baixo são menos 3, menos 8, menos 11. Bom, essa é a mesma situação. Essa aqui eu não vou resolver ela para vocês, mas eu vou indicar se é possível ou não. O que eu vou ter de situação aqui? A matriz primeira, ela tem uma linha e 3 colunas. A segunda matriz, ela tem 3 linhas e uma coluna. Os valores são iguais, correto? Então, o resultado de A por B, ele vai ter uma linha e uma coluna, ou seja, vai ser somente um número. Tá? Não vou fazer passo a passo aqui, mas nesse caso, ele vai dar como resposta o número 17. Ok? Próxima.
efetuar a multiplicação. Matriz A é 2 por 2, matriz B também é 2 por 2, então é óbvio que vai dar a possibilidade de multiplicação. Tá? De novo, vou posicionar primeiro um pouquinho mais para baixo. São 5, 2, menos 1 e 4. A segunda um pouquinho mais acima. 2, 0, menos 1 e 3. Tá? Agora que vem a facilidade desse processo, tá bom? Vamos dividir aqui, ó. Para que não tenha perca no raciocínio. Tá? Multiplicando. Linha por coluna. Aqui nós vamos ter 5 vezes 2. São 10. 2 vezes 0 vai dar 0. Depois, 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. 2 vezes 3 são 6. Fez todos os possíveis da primeira linha. Vamos repetir com a segunda agora. Menos 1 vezes 2 é menos 2. 4 vezes 0 dá 0. Depois, menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. 4 vezes 3 são 12. Então, nesse caso, qual vai ser o resultado dessa multiplicação? 10 menos 2, 1 e 13. Tá bom? Essa parte do meio aqui, essa divisão, é somente para não se perder em cada um deles. Tá? Eu espero que essa correção tenha sido válida para vocês. Tá? Se algum item ficou em dúvida, chama lá, vamos tentar discutir, tentar fazer outros exemplos para esclarecer. Mas é primordial que saiba operar com matrizes. Tá? Tanto saber as operações de multiplicação, quanto saber as operações de adição e subtração. Tá bom? Valeu por enquanto, até a próxima aula, pessoal.